Boa noite, queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Estamos dando início a mais um programa de estudo da palavra, um oferecimento do Ministério da Igreja Central de Comunidade Cristã, a qual fica localizada ali na Itinga, no sentido Largo do Caranguejo ao Açaí. Você vai encontrar o Mercado Cesta Básica, aonde você, descendo em frente a ele, você vai encontrar ali no largo, onde fica o posto 2, ao seu lado estará o templo do Senhor, aonde nós ali adoramos. Aos domingos, às quartas, quinta, sexta. Ali nós temos um culto de libertação, de cura, de intercessão, né? Nós temos o culto de adoração, que são aos domingos, né? A primícia do Senhor. Você pode procurar ali o pastor Eleonai, ou qualquer irmão que ali estiver, e você sempre encontrará uma palavra de consolo, uma palavra de força, de esperança para a sua vida. Você que está triste, angustiado, está pensando em fazer qualquer bobagem, né, na sua vida, tirar sua vida, você que não está tendo prazer em viver, né, ainda só, ou então no seu casamento, ou então em qualquer parte da sua vida financeira, na saúde, né, no seu trabalho, em tudo que você está projetando. E se isso está acontecendo com você, eu te convido a você participar de um ou mais cultos, e ali você perceber se houve ou não já o sentimento de mudança da presença do Senhor em sua vida. Porque Deus não nos deixa envergonhado nem confundido. Ele tem essa promessa conosco. Amém? Por isso, esse nosso Deus, ele é tremendo. Ele é um Deus justíssimo. Por isso a palavra dele diz que nele não há injustiça alguma. E nesta noite não vai ser diferente de nós buscarmos, né, entender no aprendizado com o Espírito Santo sobre as coisas dos céus, as coisas de Deus. Que na verdade, aqui estou, né? Não tenho pedido a vocês nenhuma colaboração, contribuição, nenhum dízimo, nenhuma oferta, né? Porque este não é o nosso propósito, mas o nosso propósito é cumprir a palavra de Deus. Ele disse: aquilo que de graça recebestes, também de graças dê ou dai. Amém? Então você tem que entender que quando você adquire essa compreensão, esse esclarecimento, este amor que Jesus sentiu por cada vida, você simplesmente fala com Deus que você quer fazer parte desta obra. E quando você faz parte dessa obra, você sabe que você encontrou essa obra em andamento. Ela não está pronta, mas está em andamento. E você sente o prazer de ajudá-la, porque você foi ajudado por ela, sem contribuir com nada. Olha que compreensão magnífica, né? Do que Deus nos traz quanto a desmistificar essas coisas de que
aqueles que agem de má fé, né? Agindo como ladrões, roubadores, picaretas, né? Usando até a palavra de Deus para que engane as pessoas sofridas. Elas já estão numa situação. Imagine esses que agem de tal forma, se eles não são filhos do diabo, porque ele se aproveita daquilo que é verdadeiro para praticar a mentira. Porque eles enganam, dizendo que se você vender tudo que você tem e der para aquela denominação, você ganhará 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, imediatamente. Ou seja, é uma barganha, é uma troca. Porque Deus me leva a abrirmos este culto falando de coisas. Porque a obra do Senhor, ela tem sido impedida pelo maligno, pelo diabo, nosso adversário, aquele que não quer ver a obra de Deus crescer, não quer ver as pessoas vivendo bem, se converterem, só por causa de tudo que envolve dinheiro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que para Deus, o dinheiro meu e seu e de qualquer um pode ter um bocado e vir com sacos de dinheiro. O Senhor não está olhando para isso. Ele está olhando e sondando os nossos corações. Por isso, amados irmãos, se não fosse assim, o poder que Deus tem, Ele é criador, está tudo nas mãos dele. Ele simplesmente mandaria, né? Faria uma transformação naquele que tem muito dinheiro para poder sustentar a obra dele. Ele faz sim, mas quando ele quer abençoar, multiplicar. Quer ver uma coisa? No tempo do chamado de Abraão, Abraão já era um homem rico, ele tinha muitas posses, mas Deus falou com ele, tocou no coração dele e mandou que ele saísse da parentela dele, pegasse sua esposa, os seus criados. Então ele teve uma comitiva e ele fosse para um lugar que Deus iria mostrar a ele. E aquele homem ouviu a Deus. Imagine o vazio que aquele homem sentia, né? E ele ouviu a voz de Deus e atendeu. Pegou sua comitiva e foi. Não sabia para onde estava indo. Mas ele sabia, ele já tinha ouvido falar do Deus de Noé, do Deus de Adão e Eva, do Deus Criador. Que coisa linda, maravilhosa. Então, nós vamos começar pelo começo da vida, onde ele criou os céus e a terra. Se você não entender essas coisas, você vai ficar apegado a tudo o qual o inimigo quer que acreditemos, que só tem ladrão, que só tem picareta, e que Deus não existe. Mas ele diz que todo aquele que se achega a ele, creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? E isso tem que ser o nosso propósito, tem que ser o pilar das nossas vidas. Por isso estou aqui hoje, nessa terça-feira, 29 de abril de 2025, para vos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. E se Ele não voltou ainda para nos resgatar agora, é porque Ele ainda quer que muitas almas
se convertam, para que não vivam neste mundo tenebroso, onde tudo aponta para exatamente o que ele tem falado, que são os princípios das dores, é o princípio do fim. Mas ele diz que ainda não é o fim. Então, amados irmãos, é para nós refletirmos como é que estamos vivendo. Será que somos felizes realmente? Será que temos prazer da esposa que temos, do marido que se tem, dos filhos que se tem, da casa que tem, do carro que se tem, do emprego que se tem, dos passeios que se faz, do salário que ganha? Usa ele bem? Tem tido sabedoria em tudo isso? Tem exatamente feito benefícios e coisas que agradem a Deus? Ah, mas eu dou 3 cestas básicas, dou 10 cestas básicas. Mas Deus disse, pode fazer isso, mas não vos esqueçais das outras coisas espirituais, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que procede da boca de Deus? Aquela palavra que permanece sendo todos os dias pregadas nas mídias, nas rádios, nas televisões e em todo canto, para que ela possa alcançar todos, e este todo possa não ter depois que dizer que não ouviu, que não foi informado da possibilidade dele ser diferente, dele fazer tudo diferente. E hoje à noite não será diferente o que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu quero orar com você para que o Senhor possa, mais uma vez, entrar em seu coração, em sua mente, para lhe trazer uma paz que você precisa. Porque muitos teriam e dariam tudo para poder ter uma paz para dormir, para trabalhar, para acordar alegre e feliz, para cuidar de sua casa, da família, dos seus parentes, de ajudar todos o quanto eles puderem. Que coisa maravilhosa, né? Mas muitos têm até muito dinheiro nessa terra, conseguiu ou até herdou fortunas, mas não é feliz. Eu me pergunto, para que um homem feliz haveria de fumar uma droga, de cheirar uma cocaína, de cheirar uma lança-perfume, de fumar uma maconha, de tantas outras coisas, para ter uma experiência que eu nem sei o que isso representa, porque graças ao meu Deus, nunca tive necessidade nem de experimentar, nem me dei, graças a Deus, o direito de fazer tentativas de uso, de experimento. Porque, amados irmãos, evite o primeiro contato, o primeiro gole de tantas coisas. Não vale a pena. Eu posso lhe dizer,
Porque aquele que fumava, ainda que o cigarro, que é uma droga, entre aspas, lícita no mundo, que cada um poderia fazer uso, porque não o deixaria violento, porque não praticaria coisas que a justiça visse perigo. Mas Deus sempre disse e mostrou que esses vícios iriam prejudicá-lo. Mas a justiça não estava preocupada com o prejuízo que iria trazer à saúde das pessoas, do ser humano. Amém? Mas quando a ciência comprovou o quanto de mal fazia aquele cigarro ou a bebida alcoólica, né? Aí via-se um país aonde dá o suporte para muitos doentes e pagava uma conta que não fechava, porque o que entrava dessas drogas lícitas, liberadas pelo governo, levava pessoas e leva pessoas a muitas doenças, a muitos caos. Então, a nossa vida tem que ser observada. Por isso, nós estamos aqui, orando e pedindo a Deus direção, sabedoria. E você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Uma boa noite e que a bênção do Senhor esteja em sua casa. E a paz que excede todo entendimento esteja sobre todos vós. Amém? Então, amados irmãos, eu já quero orar com você para nós remirmos o tempo, porque eu sei que o Espírito Santo tem coisas grandes para falar conosco. Coisas que nós sequer entendemos. Mas o propósito de Deus é que tiremos o máximo de proveito de sermos servos. E não vivamos como o mundo aí fora vive batendo cabeça, um achando que tem o mesmo direito de atingir o outro porque ele foi atingido de alguma maneira. Mas a palavra de Deus diz para que nós não paguemos mal por mal. Mas mesmo aqueles que praticam o mal sobre nossas vidas ou a nossa casa, nós o fazemos bem para ele, para poder, como brasas na sua cabeça, queimem o seu entendimento, porque ele não vai entender se ele te faz o mal e você o retribui com o bem constantemente. Porque para aquele que te faz o bem, você retribuir o bem, o que tem de novidade nisso? O que tem de esforço nessas coisas? Não tem nada. O Mestre veio, ele próprio, sendo Deus, em carne e osso, em sangue, para poder pregar estas coisas e convencer a cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça, para que possamos sermos menos ruins. Eu não diria ser melhor, porque nós somos bons. Ou seja, se você concordar comigo, pode dizer amém.
ser menos ruim. Porque, na verdade, nós nunca fomos bons. Porque nem Jesus não aceitou ser chamado de bom. Porque ele repreendeu aquele rapaz que disse, bom mestre, ele disse, bom é Deus. Amém, amados irmãos? Então você que já está aí, entre no Espírito junto comigo e tenha por certeza de que o que nós vamos pedir, como sempre, é algo que fique dentro de nós coisas maravilhosas, ou seja, impregnado em nós o Espírito Santo de Deus, a palavra dele em nossos corações, para nós não pecarmos contra ele na hora da nossa ira, quando o diabo vier querendo que saiamos da presença do Senhor e que ele nos revista de força, de poder, para que não venhamos ceder nem 1 milímetro de forma alguma. Não venhamos nos entristecer e não deixemos reviver a velha criatura, porque agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E se nós não entendermos essas coisas, vamos viver uma vida sem mudanças, sem conhecer a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento cada vida, meu Deus, que já está conosco. Eu te apresento, Senhor, a minha vida e digo, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que eu possa ser usado como instrumento em tuas mãos, para levar a todos aqueles, meu Pai, a tua palavra. Nos dá, meu Senhor, nesta noite, entendimento, discernimento, sabedoria, e com a tua direção, meu Pai, o Senhor possa dirigir essa live, essas palavras que serão, meu Pai, lidas aqui, ditas, meu Pai, de uma forma diferente, meu Deus, para que todos venham compreender, meu Pai, que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer nos tirar, meu Pai, do vale da sombra da morte. O Senhor quer aliviar os nossos corações e as nossas mentes. O Senhor quer resgatar em nós a beleza, a alegria de viver, meu Pai. O reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. O Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar nossa casa, nossa família. O Senhor, meu Pai, quer fazer grandes coisas, mas o Senhor, meu Deus, depende de nós. Mas nós sabemos, meu Pai, que somos debilitados em várias áreas da nossa vida. Então nos ajuda na nossa fé, meu Deus. Porque o Senhor tem dito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. E nessa noite não será diferente, Deus. Nós queremos aprender do Senhor. Queremos te agradar. Queremos ter uma comunhão com o Senhor, uma intimidade, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a alcançar tudo isso que precisamos, meu Pai. Tudo isso que tem que vir do Senhor, porque senão não venhamos compreender, não iremos compreender, meu Pai, o que o Senhor quer nos ensinar. Porque se não for o Senhor, nós não entenderemos das coisas espirituais do teu reino, meu Deus. E nós sabemos que o teu reino é chegado, ele já está aqui. Então, meu Pai,
Nós te apresentamos as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Te apresentamos todos aqueles que estão cansados e oprimidos, todos aqueles que estão em hospitais, em UTIs, todos aqueles que estão em cárcere, meu Pai, cumprindo penas que nem ele mesmo sabe como ele foi para ali. Porque, meu Pai, ele não entende das coisas espirituais. E ele foi usado malignamente por Satanás, com promessas falsas, mentirosas. Meu Deus, e foi parar ali. Abençoa também, meu Pai, os velhos, as crianças, os órfãos, aqueles que estão, meu Pai, debaixo de marquises, morando debaixo de viaduto, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão cancerosos, leprosos, com doenças que o diagnóstico é de morte e não de cura. Mas o Senhor vem nesta noite dizer que tudo é possível ao que crê, e que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e até do que pensamos, meu Senhor. Por isso te apresentamos todas essas pessoas que choram, que se lamentam e que acham que não tem jeito. E o Senhor vai mostrá-lo, meu Deus, que há jeito sim. Por isso, meu Pai, ainda te apresentamos a vida do nosso pastor. Que o Senhor o abençoe, o Senhor o dirija, meu Deus. O Senhor, meu Pai, possa a cada dia se manifestar na vida do teu servo, para que ele possa, meu Pai, crescer no conhecimento do Senhor, estar no Senhor, perseverando a cada dia, a cada momento, meu Pai, em tudo quanto o Senhor quer que ele entenda, Deus. Abençoa, meu Pai, a vida daqueles que verdadeiramente, meu Pai, estão sendo admoestados pelo nosso pastor. Como ovelhas o Senhor os entregou, meu Pai, para que ele possa cuidar de cada um de nós e nos levarmos até o teu aprisco, nos entregando ao Senhor, meu Deus, sãs e salvas para a glória do teu nome. Pai, abençoa ele, tanto com bênçãos sem medidas, abrindo a janela do céu e derramando sobre ele as suas bênçãos, que enriquecem no acrescentadores, meu Pai, satisfazendo os desejos do seu coração, ao qual ele precisa para ter uma vida digna nessa terra, meu Pai. Abençoa ele e protege, assim como toda a sua casa, sua parentela, sua esposa, suas filhas, genros e todos aqueles que fazem parte, meu Pai, da vida dele, sua mãe, seus irmãos e tantos outros do grau de sangue, meu Deus. Meu Pai, ainda te apresentamos as nossas autoridades, aos quais o Senhor nos deu o mandamento de orarmos por eles, meu Pai, para que eles se convertam ao Senhor, para que eles façam tudo ao qual eles foram designados a fazer, meu Pai, por votos desse povo sofrido que pediram um presidente da República para que ele pudesse, sim, ser o responsável por administrar este país, meu Deus, e que colocasse ali pessoas de sua confiança para fazer, meu Pai, tudo quanto é necessário para que se possa ter, meu Pai, recursos na saúde, no saneamento básico, no conhecimento escolar, em tudo quanto nós precisamos, meu Pai, na moradia, seja lá, meu Pai, o que se tem necessidade de um povo sofrido,
de um salário digno, de tantas coisas, meu Pai, que se pode ter devido aos impostos cobrados. Porque o Senhor bem sabe, porque o Senhor, como Deus, esteve nessa terra, meu Deus, fisicamente e pagou impostos. E o Senhor, meu Deus, não deve, meu Pai, sim, aceitar, meu Deus. Nós sabemos pela Tua palavra que ninguém possa desviar os recursos, meu Pai, dos cofres públicos. Por isso, ó Deus, tira todo engano, todo roubo, toda falcatrua, todo desvio financeiro, todo desvio de conduta, toda obra, meu Pai, maligna, contrária, meu Pai, a tudo aquilo ao qual o Senhor tem permitido, Pai, eles possam fazer para a Tua glória, com temor e tremor a Ti, meu Pai, não metendo a mão na bolsa, como é o costume de muitos, mas que eles possam fazer leis e cuidar desse povo dignamente, dando uma vida mais digna, meu Pai, o povo sofrido, e que tudo seja para a glória do Teu nome, meu Pai. Vem abrir a nossa mente, vem nos fazer entender, meu Pai, o Teu propósito e conhecermos o poder da oração, o poder que está sobre as nossas vidas, quando nós entregamos ao Senhor as nossas vidas para que o Senhor as conduza, meu Pai. E no final, meu Deus, ainda clamaremos, oraremos e determinaremos, Pai, a salvação da nossa casa, da nossa vida, porque é uma ordenança do Senhor e nós faremos isso para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, meu Pai. Nos abençoa. Eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Que maravilha. Eu não sei se você está sentindo, mas eu sinto a presença do Senhor, sabe? Dirigindo a cada um de nós, sabe? A vontade de que vivamos melhor nesses tempos tão difíceis e que ainda tem muito mais tempos difíceis por vir, porque Deus disse que os tempos do fim seriam já com guerra, rumores de guerra, doenças, catástrofes, terremoto, maremoto, tantas coisas, mas ele disse, olhe, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Então, se você olhar nessa noite para todos esses indícios, você vai perceber que o mundo está virando um caos. Está um se degradando com o outro. Amém? E está difícil. E vai ficar mais difícil ainda. E se nós não tivermos a ajuda de Deus, a proteção dEle, nós não sabemos ou não saberemos o que fazer. Então pense nisso e fique atento ao que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia? Abra aí no livro de Mateus 19. Para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro livro do Evangelho pregado por Jesus Cristo, para que possamos buscar no Senhor, abrir os nossos ouvidos e ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Deus tem
um entendimento sobre isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glórias e glórias. Amados irmãos, é muito bom que você tenha uma Bíblia na sua mão, para que você possa acompanhar que a palavra de Deus, ela é lida aqui, ela é acompanhada de uma forma ao qual vai chegar um momento que você vai se lembrar, você que ainda não se batizou, você que está vivendo momentos difíceis da sua vida, você vai entender que Deus já vem falando com você há muito tempo. Deus já vem cuidando de você há muito tempo. Ele vem tentando te resgatar, tentando te trazer para o lado dele, para que ele possa cuidar de você. Mas você que tem resistido, eu posso te dizer que você não sabe o que está perdendo. Por isso, sempre fique atento, porque foi assim na minha vida. Eu ia para os cultos e como eu queria resposta de Deus pela palavra, eu ficava atento ao que ia ser pregado. E ali eu ficava observando com os meus ouvidos e fitos com os meus olhos ao que o pastor pregava ou ao que o irmão, a qualquer um que era dado a oportunidade de subir naquele altar para falar de Deus. Jesus falou, amados irmãos, uma coisa que bastaria para muitos nessa vida. E eu estava comentando, né, esses dias que tenho comentado, a palavra do Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ainda que você pense que você está fazendo algo aonde você não pediu permissão a Deus, não pediu direção a Deus, Deus, faço isso, isso vai dar certo. Amados irmãos, vai haver muitos entraves pelo meio. Porque se você não tiver Deus no negócio, o inimigo atravessa no meio, ele mete as mãos e é uma confusão. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Essas coisas que eu estou te dizendo nesta noite é para que você saiba que são verdadeiras. E quando essas coisas estiverem acontecendo, ou se já está acontecendo na sua vida, saiba que você não botou Deus em primeiro lugar, que você não deu a honra a Deus ao qual deveria dar, porque você é uma criação de Deus. Ele conhece a mim e a você muito mais do que nós mesmos, diz a palavra dele, e eu posso te afirmar que isso é verdade. Amém? Então abra a sua Bíblia em Mateus 19, vamos ler um trecho de coisas que ele vai trazer aqui à tona, para poder você ver o quanto ele é Deus que pode fazer e que está nos chamando para nos abençoar em coisas, em áreas da nossa vida que nós temos a maior necessidade para a nossa felicidade. Ele vem para nos dar vida, porque a vida que nós temos sem o conhecimento de Deus não é vida, é só tribulação por cima de tribulação, nunca cessa, é incessante, porque o diabo é mentiroso. Ele dá um ponto e tira 10. Amém? Então,
Veja o que ele vai dizer nessa noite comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do 3. A palavra de Deus diz aqui, em Mateus 19, versículo número 3, aonde o título é A Questão do Divórcio. Então, vieram até ele alguns fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Pergunta, né? Muito difícil de responder para nós homens. Ainda que estejamos na presença do Senhor, nós temos que refletir o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo quer falar conosco, que dirá quando nós estamos vivendo de qualquer forma. Amém? E continua aqui. Então, vieram até eles alguns fariseus para testá-lo e perguntaram. Eu gosto dessa tradução maravilhosa. 2 pontos. É permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Interrogação. Então Jesus respondeu, ele respondeu, está aqui. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha só. É Jesus que está respondendo também com uma pergunta. 5. E disse, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Jesus perguntou e continua. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. É ponto. Ele está afirmando. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Depois nós vamos pontuar essas coisas. 7, versículo 7 do capítulo 19 de Mateus. E aí vem, perguntaram-lhe, ainda estão fazendo pergunta a Jesus agora, novamente, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Porque na lei havia uma brecha para isso. Isso no Velho Testamento. Olha só o cumprimento do Velho Testamento e agora, depois, a revisão para tudo aquilo ao qual era um mandamento, eram leis, e agora Jesus próprio, o próprio Deus pregando na terra o Evangelho de tudo aquilo ao qual agora seria mais diferente daquilo que era a lei no tempo de Moisés. E aí, Jesus lhe respondeu no versículo 8. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde um princípio.
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos pontuar isso mais para frente. Os discípulos lhe disseram: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ó, já tem gente que já estava dizendo: rapaz, se eu pegar pela frente algo complicado, eu não quero nem casar. Vamos lá. 11. Jesus, porém, lhe respondeu. Olha só que grandiosidade. Nem todos podem receber esta palavra, mas aqueles a quem é concedida. Um dia, essa palavra me veio, diante de tudo que eu tinha vivido e diante de tudo que eu estava vivendo. E isso, Deus me trouxe um entendimento à minha vida, para que eu refletisse se o que eu estava vivendo era vontade de Deus. Porque nem sempre é a vontade de Deus, mas sim a vontade do homem, porque o homem busca a vontade da sua própria carne, da sua própria natureza humana. Se ele puder, ele quer ter 1, 2, 3 anos sem entendimento, como nos tempos que Deus ainda permitia, até por causa do crescimento do povo. Naquele tempo, Deus aturava certas coisas. Aonde Salomão teve 350 mulheres, 700 concubinas, aproximadamente isso, se eu não estiver errado. Se tiver, pode me corrigir. Amém? Se eu inverter, porque eu não estou dentro dessa palavra, mas estou citando pela lembrança que me traz o Espírito Santo. Para que tudo isso se ele nem tinha tempo para 1 ou 2 mulheres, que dirá 1.050 ou 1.100 ou até 1.000 mulheres? Que absurdo, né? Nos tempos de hoje, que vivemos o matrimônio, sabemos que o casamento com uma e viver dia a dia como é a vontade de Deus, num lar pacífico, cuidando da casa, da esposa, do marido, dos filhos, dando estudo, dando uma vida mais, né, mais, vamos dizer assim, um pouco melhor, uma vida mais, por que não dizer digna? Aí se restringe a 1 filho, 2 filhos, e por aí vai. Mas, continuando aqui, vamos voltar depois, no versículo 12, para terminarmos, e venhamos refletir em tudo que está sendo lido aqui. Ele diz no 12: pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens. Ele está falando aqui, depois vamos pontuar, destes que nasceram e outros que foram feitos por homens. Vamos pontuar, né? Por causa do reino
dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Olha só, eu gosto desse ponto aqui de Mateus, porque o próprio Deus está deixando a mercê de você buscar um entendimento para tomar uma decisão acertada acerca da sua vida, do que você está vivendo. E se você começou a sua vida pelo erro, de uma maneira sem entendimento, para depois você buscar de Deus a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Então, voltemos aqui para poder pontuar algumas coisas, porque o tempo é muito curto. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus respondeu quando ele foi questionado se o homem poderia repudiar sua mulher por qualquer motivo. Claro que não. Não é bem assim. Mas aqueles que não têm entendimentos, aqueles que se casam sem amor verdadeiro, sem o conhecimento do amor de Cristo, mas se casam pela paixão, pela atração da carne, da aparência física, da beleza humana, não está ponderando nada espiritual, mas a sua vontade carnal, que logo em pouco tempo se preenche e depois vem o vazio. Pode ser a Miss Brasil, a Miss Mundial, ganhou para todos os outros países. Ela se tornou a coroada com uma faixa, Miss Mundi. E ali ela está recebendo o título da mulher mais bonita do planeta, escolhida por homens. E Deus, o que diria? Essa beleza. E ela não tem Jesus. E ela é assediada. E ela encontra muita gente agora querendo se aproximar dela, porque ela agora está em destaque. Ela agora foi apresentada, ela está maquiada, mas vamos voltar à beleza natural. Vamos dizer que ela era de um interiorzinho onde ninguém nem nunca ouviu falar, de qualquer um país, do menor do mundo, de um lugarejo aonde ninguém conhece. Mas ali estaria aquela criação de Deus, que foi eleita agora a mais bonita do mundo. Uma faixa e uma coroa e um cetro na mão. Será que se ela tivesse com aquela beleza, numa lavourazinha lá no Rio Grande do Sul, plantando e colhendo, seja verdura, seja arroz, seja as azeitonas, seja até no lombo de um cavalo, ajudando os seus pais, pastoreando algumas ovelhas, mas não conhecesse a palavra de Deus. E depois um homem, né? Depois de ser apresentada, vem um homem riquíssimo. E aí a leva para morar com ela. E ela aceita e conviver debaixo daquele teto, sem a bênção do Senhor, sem o conhecimento do que seria necessário para poder agora, verdadeiramente, ter uma escolha mais acertada, mas não é a mais certa ainda, mas conduzida pelo Espírito de Deus,
numa relação aonde o homem e a mulher têm que ter a convicção do que Deus diz a respeito disso. O que é que Deus diz a respeito disso? E aí Jesus vem e diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E ainda disse: portanto o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Ele está lembrando que não foi isso que foi dito? Sim. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas quando é que Deus une um homem e uma mulher? Porque você cumpre o chamado de Deus para cada etapa de você constituir uma família, um lar, que não é coisa fácil, que tem tantos pontos, que tem tantas divergências entre pessoas diferentes. O brasileiro casar com a chinesa, culturas diferentes, em tudo, em tantas coisas, que dirá, vamos dizer, sem conhecer a Deus, para saber como Ele pode conduzir esta relação de marido e mulher. E quantos de nós fomos e começamos errado? Amados irmãos, ontem eu estava olhando que minha mãe dizendo e costurando algo, e ela dizendo: desmanchar é mais difícil, mais complicado do que fazer. Não foi isso? Uhum. Que coisa maravilhosa, né? Imagine, né? Quando você faz uma coisa sem projeto, sem projetar, sem se ligar o resultado que vai dar. Quando você começa uma obra e você não faz os planejamentos de quanto você vai gastar, e depois fica pela um terço, um quarto, um oitavo, a metade. Não há sabedoria alguma. Não há Deus no negócio. Então a palavra de Deus vem dizendo: olha, quando projetar alguma coisa, antes faça os cálculos para saber se você vai poder terminá-la. Quantos de nós começamos uma obra e não acabamos porque nem projetamos? Hoje eu estava com meu irmão, e Deus me deu essa ideia assim, essa sabedoria já está no meu coração. Se eu começar alguma coisa, eu tenho que entender que até o tempo que eu quero fazer, eu tenho que entender se o que eu tenho naquele tempo para fazer, se vai atrapalhar o depois. Eu quero fazer uma tal coisa em 3 horas. E eu vou começar a tal hora e não planejo, não projeto, se as coisas não forem como eu estou planejando ou pensando só, e não projetar direito, e não ir a fundo, e não pedir ajuda do Espírito Santo, aí depois fica tudo pelo meio. E aí não dá tempo. Então, hoje, eu já penso nisso. E nós temos que pensar nessas coisas. Amados irmãos, projetando tudo no Senhor, tem sim, você tem uma condição de saber que pode ser realizado.
Porque Deus, estando no negócio, Deus sendo o projetista com você, vai dar certo. E o casamento não é diferente. E quantos entram em uma relação, em um casamento, e que logo depois querem se separar? Sabe por quê? Porque eles não pensam assim. Eles não entendem e não buscaram entender que não seriam mais dois, mas uma só carne. Sabe por quê? Porque muitos querem entrar numa relação sem compromisso, em duas pessoas que na hora do problema maior, na hora de um dar mão ao outro, para tirar do abismo, do buraco, ele disse, larga lá, vá sozinha, vá sozinho. Então, amados irmãos, Deus não se agrada do divórcio. Mas tem divórcios que eles acontecem exatamente pela dureza do coração. Quando se acha que alguma coisa já está errada, o diabo, ele está pelo meio. Então ele planeja tudo para que haja discórdia. Se já não tem Deus, quem o protegerá? Se não foi colocado diante do Senhor para ajudar, para entrar e proteger, e cuidar, para que a família, que é o projeto maior de Deus, dê certo. E só destruição. Quantas famílias, quantos filhos são criados aí, aonde os filhos desprezam os pais, porque já constituíram outros casamentos, procura mais um do que o outro, não dá atenção, famílias destruídas. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus te resgata e você ainda tem a escolha de buscar Deus para intermediar em toda a sua vida, para que tudo aquilo que foi maldição se torne em bênção, para que a glória de Deus na segunda casa seja maior do que a primeira, ou seja, cheia de bênçãos, cheia de cuidados, cheia de proteção. Então não podemos deixar de ensinar os nossos filhos que se unir e começar uma relação sexual, jovens, incentivada por pais loucos, sem entendimento, estão fazendo as piores coisas para seus filhos, porque nisso não há virtude alguma. E os divórcios virão por causa da dureza do coração. Esse é um estudo que não vai poder ser feito hoje. Já estamos aqui há 20 horas e 34 minutos. E é um tema tão necessário. Se eu não estiver, falando algo discordante de algumas pessoas, o mais necessário de todos, porque foi o primeiro projeto de Deus, a família, o homem e a mulher, como Jesus falou, que no princípio foi criado o homem. E do homem foi tirado um pedaço dele para fazer a sua metade, a mulher. E Deus a fez coisa muito mais, eu acho, mais maravilhosa do que o próprio homem. Porque o homem é feio, mas a mulher ele fez mais bonita, cheia de graça, para ser mãe, para ser como uma flor que a gente olha e vê uma beleza nela, as pétalas dela.
Mas nem todas são assim. Nem todas procuram ser assim. Amados irmãos, a mulher, ela tem que entender-se como mulher, se colocar como mulher, agir como mulher e ganhar o seu marido como mulher. Cuidar da casa como mulher, trabalhar fora como mulher, se arrumar como mulher, ser mulher virtuosa e da graça e promover o conhecimento do marido pela mulher que ela é. Eu não tenho tempo para dizer coisas que tem que ser dita para que os lares sejam mais deslumbrantes, sejam mais maravilhosos, sejam mais harmônicos, sejam mais de paz. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, nesta noite, eu quero parar por aqui. Mas vou voltar na semana que vem com esse tema, porque o Espírito Santo diz ao meu coração que esse é o maior e o melhor tema para esse mundo que se vive hoje. Aonde uma mulher hoje está chegando para o seu companheiro porque ela não quis casar, porque ela tinha muita visão de crescimento patrimonial, de comprar o seu primeiro carro com o seu próprio salário, o seu próprio apartamento. Ela não queria arranjar alguém que o ajudasse, que a ajudasse a dividir as lutas, as buscas, as dificuldades, até na hora de um copo com água, até uma hora no leito com um remédio. Que besteira, né? E depois, alguns morrem até trancado dentro de uma casa, um apartamento, porque se sentiu mal, deu um piripaque e não tinha ninguém para socorrê-lo. Por isso a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta. E nos tempos frios, um aquece o outro. Mas vamos dar esta pausa nesta terça-feira, 29 de abril de 2025. Para que, se assim o Senhor quiser, estaremos aqui na próxima terça, falando dessas coisas maravilhosas e buscando no Senhor essa grandiosidade que é a palavra de Deus, que é a vida com Ele, é o casamento com Ele. Porque se um pai e uma mãe entender essas coisas de verdade no profundo, nunca vai incentivar os seus filhos a ter qualquer tipo de relação antes sem conhecer a palavra de Deus, o propósito de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu entendimento nessa noite. Que Deus possa guardar em seu coração e em sua mente em todo o tempo e até a próxima semana, que nós possamos receber do Espírito Santo mais e mais entendimento sobre essa grandiosidade, essa pérola do Senhor, que é o casamento na presença dEle, que é a verdadeira convicção de que aquela é a mulher que Deus lhe deu, é o marido que Deus lhe deu, que é o que você tem que amá-lo, tem que cuidá-lo, cada um ou cuidá-la
É os filhos que Deus lhe deu que você tem que ensiná-los e admoestá-los e dar a sua vida, sim, sem desprezar o seu marido, sem a sua esposa e sem deixá-los se perder. Porque você é responsável, porque você é chamado para andar na presença do Senhor. Amém? Então, se você tem nesta noite uma enfermidade, se você tem alguém que pediu oração, se você tem alguém na sua casa que está nas drogas, que não sabe o que fazer, você tem algo que você acha que não tem mais jeito, se você está querendo dar um fim na sua vida, eu digo a você que é a maior bobagem que você pode pensar. Sabe por quê? Porque essa vida que você tem, ela está assim, não é por causa de Deus, mas foi Ele que lhe deu. É por causa das suas escolhas, das suas atitudes. Mas Ele que é o Criador e te conhece mais do que você mesmo, Ele pode mudar a sua vida. E se você quiser nesta noite, basta uma oração, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Se você se arrepender nesta noite de tudo aquilo que você já fez e viveu, entregar o seu caminho ao Senhor, se apegar a Ele, tudo vai mudar e a sua vida vai ser diferente. Então, se você quer orar por alguém, pegue o nome da pessoa, pegue uma fotografia, pegue uma roupa, coloque, diga qual é o seu problema, qual é o problema da pessoa, e vamos orar também comigo pela vida daqueles que a gente nem conhece, mas que Deus mandou que nós orássemos por todos. E tudo seja para a glória, para louvor e para exaltação do nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, ó Deus glorioso e amado, Deus poderoso, Deus que sempre está falando conosco, como um pai que verdadeiramente ama o filho e não quer vê-lo se perder, mas até o corrige em tempos e em fora de tempos, para que ele não venha se perder. Uma mãe que não acolhe os erros, mas o corrige, o diz e chama a atenção de que está errado e não apoia em tempo nenhum, porque ela vai entender que aquele que está observando, que está falando, que está chamando a atenção, é o que mais o ama. Porque aquele que não tem compromisso, que não tem amor algum, solta a mão, deixa para lá, não levanta porque está caído, não dá um conselho porque deixa para lá. Não coloca os joelhos no chão, não faz uma intercessão, não ora constantemente pelo seu lar, pela sua família, porque verdadeiramente nem se ama, que dirá amar os outros. Porque Jesus falou, como pode alguém amar aos outros se não ama a si próprio? E como você pode amar a mim se você não ama a quem você vê? Que dirá a mim que você não está vendo? Porque Deus é Espírito, mas Ele se manifesta em sua vida te mostrando que Ele está com você, que Ele é com você, que Ele existe, porque Ele disse que todo aquele que se aproxima dEle, creia que Ele existe e que Ele é recompensador daquele que o buscam. Meu Deus, te apresentamos cada vida, meu Pai, cada lar, cada família, cada um que está orando comigo, meu Deus, em qualquer parte do planeta, meu Pai, que entenda a nossa linguagem, ou que traduza, mas saiba que é o Senhor que está falando, que tudo vai mudar, que Ele é poderoso para mudar a sua história, a sua vida. Meu Deus, abençoa, meu Pai, cada vida, cada lar, cada família. Abençoa, meu Pai, o nosso pastor onde ele estiver, e dá a ele, meu Pai,
força e perseverança nessa caminhada, enchendo ele, meu Pai, do teu poder, da tua graça, de tudo quanto é a tua riqueza, para que ele possa saber que nada foi perdido, meu Pai, não será nunca, porque o Senhor é recompensador, e que ele possa, meu Pai, ter forças para, Pai, sim, conduzir as tuas ovelhas até o teu aprisco sãs e salva, meu Pai. Abençoa toda a casa dele, toda a parentela e esse ministério que tem como pilar a tua palavra, o poder que é a tua palavra, porque a tua palavra é o poder que disse: haja luz e houve luz, haja separação entre seco e molhado. Meu Deus, o Senhor é Deus. Abençoa, meu Pai, os nossos governantes. Tira todo o mal, meu Pai, do meio político, meu Pai. Aqui no Brasil e em toda parte da terra, meu Pai. Tira os conflitos, as guerras, aplaca agora, meu Pai. Acalenta, meu Pai, todos que choram pelas perdas dos seus entes queridos, seja de qualquer situação, guerras, catástrofes, Pai, terremotos, maremotos, não sei, Deus. Oh, meu Senhor, abençoa, porque o Senhor diz, meu Pai, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, meu Deus. Cura, liberta, transforma, meu Pai, todos o teu povo, aqueles que te chama pelo teu nome, meu Pai. Salva, meu Pai. Sim, escreve no livro da vida, meu Pai, aqueles que agora estão entregando, meu Pai, as suas vidas e dizem agora, meu Pai, que querem, Senhor Deus, conserto, que querem, meu Pai, consertar tudo aquilo que não tem te agradado, meu Pai. Convence-os, Pai, do pecado, do juízo e da justiça, meu Pai. Meu Deus, te pedimos, Pai, pelo teu Israel nessa guerra, pelos Ramais, porque eles também, meu Pai, são aquele povo do princípio escolhido por ti, e que Israel tem um Deus, e nós somos o teu Israel também neste Brasil, meu Pai. Então nos abençoa, nos dirige em tudo quanto projetamos, Pai, e nos dá vitória, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E amém, Pai. Amém. E abençoa a todos. Te louvamos com as nossas palmas, Pai. Glória a Deus. Obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, né? Eu espero que, se o Senhor assim quiser, estaremos aqui na próxima terça-feira, a partir das 19h30, né, fazendo e dando continuidade a isso que é mais maravilhoso, que eu creio que agrada a Deus, que é a palavra dele, que é a busca pelo entendimento, porque Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. E se você entender o propósito de Deus, você nunca mais vai querer deixá-lo. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E até lá eu concluo os meus trabalhos e que Deus lhe dê uma noite grandiosa com sonhos como o de José. Amém? Um grande abraço em nome de Jesus.